Capítulo 697, Encouraçado 1. Estou falando de mana, algo que só um ser vivo pode produzir. Acho que depois de manipular completamente os corpos de seus espécimes com magia de luz, os Odi encontraram uma maneira de extrair, purificar e armazenar mana de outros seres vivos. Isso, vamos chamá-lo de mana neutra, é algo sem uma assinatura de energia, permitindo que seja usado sem sofrer envenenamento por mana. Consequentemente, o reator de mana só pode ser alimentado por seres vivos, o que também explica por que as fábricas de carne foram transferidas para cá, porque os Odi continuam a criá-los até hoje como eles conseguiram criar golems de carne. Forjar um golem desses é impossível. Lita estava tão acostumado a usar a verdadeira forja que quase tinha esquecido que os falsos magos só tinham o tempo de um círculo mágico para criar suas obras. Enxertar carne em pedra, infundir os constructos com tantas matrizes e feitiços, teria exigido mais mana do que até mesmo Manoar poderia terça-feira. Droga, Kila está certa. Aposto que primeiro eles concluíram o reator de mana, e só graças a isso eles conseguiram levar os outros projetos à prática. Pensamento de Lit. Sim, mas por quê? Solos perguntou, sua mente parecia abatida. Por quê o quê? Porque Kila entendeu o que é um reator de mana, embora ela tivesse muito menos pistas do que eu, enquanto eu falhei. Talvez eu não seja tão inteligente quanto você pensa. Ela respondeu. Primeiro, você é pelo menos tão inteligente quanto ela e, mesmo se não fosse, ainda estaria léguas acima de mim. Segundo, você falhou por minha causa. Lit disse. Por sua causa. Você acha que me torna estúpido ou quê? Solos riu da tola tentativa de Lit de justificar suas deficiências. Não. É que você e Kila são gênios polímatas, mas enquanto Kila sempre se concentrou exclusivamente na magia da luz, por minha causa você também pratica todos os tipos de magia que conhecemos, tanto falsa quanto verdadeira. O que significa que, comparado a ela, você não teve tempo suficiente. A magia é infinita, Solos, enquanto temos apenas uma quantidade limitada de tempo a cada dia. Você não falhou porque não é boa o suficiente, mas simplesmente porque escolheu se tornar um pau para toda a obra, mas mestre de ninguém, para me ajudar a superar meus problemas. As palavras de Lit forçaram Solos a se afastar alguns passos de seu orgulho ferido e olhar o quadro maior. Ele estava certo, é claro. Kila não sabia nada sobre outras especializações, enquanto Solos poderia ser mais esperta que a maioria dos magos de sua idade em seu próprio campo de pesquisa. A compreensão a fez se sentir melhor porque, como qualquer mago digno de seu título, Solos era muito competitiva. No entanto, ao mesmo tempo, isso a deixou preocupada. Lit foi periodicamente arrastado para uma grande confusão, e todas as vezes ela era sua linha de vida. Se não fosse por Kila, desta vez eles poderiam ter perdido uma pista importante para sua sobrevivência até que fosse tarde demais, o que ela prontamente apontou para ele. Você está certo, mas vamos ser honestos. Se eu estivesse aqui sozinho, teria deixado este lugar maldito logo após lutar contra a criatura fúngica. Não sou estúpido o suficiente para não entender quando estou fora do meu campo de especialização. Pensamento de Lit. Ele não era o único preocupado com as palavras de Kila. Yondra e Plória também estavam quebrando a cabeça, tentando encontrar uma chance mínima de sobrevivência. Eles estavam trancados em um lugar desconhecido, sem para onde correr e rodeados por inimigos atemporais. A situação deles não era tão terrível quanto uma sentença de morte. Todos eles chegaram à conclusão de que sua única esperança era encontrar uma runa de dobra que os levaria para longe o suficiente de Kula para escapar do alcance do gás mortal. Lit tirou uma soneca curta para recuperar as forças. Sua recuperação natural foi de grande ajuda, mas não conseguiu redefinir o revigoramento por conta própria, apenas atrasar o próximo uso de sua técnica de respiração. Infelizmente, essa paz não durou muito. Enquanto o grupo de expedição descansava, os Odi estudaram a matriz de bloqueio da Terra por meio de seus dispositivos de vigilância ou enviando golems para investigar onde as câmeras foram destruídas.
A formação de Neshal foi feita de runas modernas, mas todas as matrizes poderiam ser quebradas com tempo e preparação suficientes. Além disso, graças à sua natureza híbrida, golems de carne podiam usar magia quase como verdadeiros magos, tornando mais fácil para eles adaptarem seus feitiços a qualquer circunstância. Um pouco mais de meia hora depois que Lita adormeceu, o conjunto de bloqueio de terra começou a piscar e os cristais de mana que o alimentavam a chacoalhar. Yondra rapidamente acordou todos enquanto cantava seus feitiços. Apesar de seu torpor por estar ainda muito cansada, Neshal percebeu o que estava acontecendo e recuperou os cristais de mana. Graças à sua ligação mental com suas matrizes, ela sabia que não tinha chance de bloquear o ataque sozinha, pelo menos não por muito tempo. Em vez de desperdiçar mana para comprar alguns segundos, era melhor se preparar para a luta que se aproximava. Isso não deve ser muito difícil para você, certo? Morok disse, desejando poder dormir um pouco mais. Sua força quase havia voltado, mas quase não era suficiente. Você matou mais 2 golems por conta própria. Se apenas cobrirmos suas costas e atrasarmos os outros, destruir 14 construtos deve levar o quê? 1 minuto? Primeiro, você não deveria estar dormindo. Lit ficou pasmo com a audição e a idiotice de Morok. Em segundo lugar, foi uma emboscada, onde eu ataquei um golem por vez sob a influência de 2 matrizes. Eles eram patos sentados. Eu não lutei, eu os assassinei. Agora eles vêm em números e eu tenho que enfrentá-los de frente. É completamente diferente. Um homem pode sonhar. Morok suspirou. Os aposentos são um beco sem saída. Precisamos encontrar as fábricas de carne e suas runas de dobra. Os laboratórios são nossa única saída. Plória disse depois de explicar a todos as descobertas de Kila sobre o reator de mana. O grupo assinou com a cabeça, e enquanto a matriz desmoronava lentamente, eles começaram a se mover ao longo do corredor leste e destruir os dispositivos de vigilância em seu caminho. Eles estavam cientes de que era um movimento de 2 gumes, mas era sua única opção. Por um lado, significava entregar sua posição, uma vez que itens mágicos não se quebram por conta própria. Por outro lado, em caso de retirada, os Odi e seus escravos não seriam capazes de localizá-los. Precisamos nos apressar. Professor Gaku disse. Se não nos afastarmos o suficiente antes que a matriz colapsasse nossas costas com a exposição, enquanto Lita interiormente a amaldiçoava por azarar a situação deles, a formação desapareceu, substituída por 2 golems nas costas e mais 2 na frente deles. Mas não teria sido capaz de se mover ao longo do corredor. Desta vez, foi o grupo sofrendo uma emboscada bem encenada. Os constructos não tentaram se aproximar de sua presa, mas liberaram um poderoso raio em uníssono. A eletricidade percorreu o metal que abrange todo o corredor. Cada vez que atingia um outro golem, o raio era absorvido, liberado e amplificado, permitindo que os 4 construtos criassem uma formação elétrica devastadora em apenas uma fração de segundo. Lit e Morok pularam para evitar o choque, ativando um feitiço de flutuação para ficar longe do chão. Neshal ativou outra matriz de bloqueio de terra que ela havia preparado enquanto usava seu cajado da coroa para absorver os feitiços do inimigo antes que eles pudessem alcançá-la. Glória conseguiu cobrir o chão abaixo de seus pés com as pedras armazenadas dentro de seu amuleto dimensional bem na hora, arrastando Kila com ela. Capítulo 698, Encouraçado 2. O resto da equipe de expedição não teve tanta sorte. Eles tinham muitos feitiços prontos e ainda mais proteções, mas seus reflexos os falharam. Assim que o choque elétrico os levou a um ataque, eles perderam o foco de, portanto, qualquer chance de contra-ataque. A matriz de bloqueio da Terra apenas diminuiu a velocidade dos golems. Eles ainda eram capazes de se mover graças às suas peças de metal e campos eletromagnéticos, além de não fazer nada para impedi-los de usar outros elementos. Os Rangers avançaram com seus feitiços de voo, apenas para serem atingidos por outro relâmpago no peito, e então golpeados como moscas pelos braços dos golems. Com tão pouco impulso e nenhum solo sob seus pés, eles podiam exercer apenas uma fração de sua verdadeira força.
Felizmente, graças à fusão com a Terra, Lee conseguiu evitar o impacto do dano e permanecer consciente, mas o golpe ainda foi forte o suficiente para quebrar suas costelas. Pular no corredor de metal piorou as coisas, no entanto. De repente, mais golems apareceram, voando no meio do grupo e recolhendo os professores que haviam caído inconscientes ou estavam prestes a cair. Não importava quão boas fossem suas proteções, eles não podiam suportar tal choque prolongado com um corpo já debilitado. Em um piscar de olhos, Yondra, Gaku e Eucas foram trazidos e desapareceram por uma porta dimensional aberta logo após a matriz. Então, os dois novos golems se moveram para atordoar e coletar as mulheres restantes. Filhos da mãe. Lee pensou enquanto seus dentes batiam devido ao choque elétrico. Os primeiros 4 construtos são apenas uma matriz viva. A verdadeira ameaça vem dos outros 2. Esses golems são muito espertos. É pior do que isso, Solos explicou. Eles cronometraram seu ataque para não nos deixarem empilhar uma matriz de bloqueio de ar e terra. Dessa forma, não importa qual formação de bloqueio de elemento foi lançada primeiro, eles teriam nos derrubado de qualquer maneira. A sobreposição de matrizes era um assunto complexo. Se não for feito corretamente, a primeira matriz impedirá a ativação da segunda. Durante a emboscada, Solos tinha demorado para preparar seu conjunto de bloqueio de ar e certificar-se de não mexer com a proteção do acampamento. Os golems perto dos Rangers se aproximaram deles, seus punhos de pedra prontos para transformá-los em uma polpa. Litz e Morok conseguiram voltar ao ar, mas a situação não havia melhorado muito. Enquanto isso, Killa olhou para o inimigo que se aproximava e percebeu algo estranho. Todos os golems pareciam desconfiados dela e de alguma forma intrigados. Suas ordens eram bastante contraditórias, pois a jovem deveria ser presa a todo custo, mas sem machucá-la e nem permitir que ela os tocasse. Com a magia da terra selada, os golems só podiam esperar que ela escorregasse das rochas e caísse no fluxo de eletricidade. A corrente já bastava para superar as proteções mais encantadas, se mais pudesse matar os preciosos espécimes ali mesmo. De repente, Killa se lembrou das palavras de Yondra e decidiu agir. Ela tirou os sapatos e pulou no chão, causando um ataque cardíaco em Plória. Os golems seguiram seus protocolos, interrompendo o ataque antes que pudesse machucá-la. Obrigado por sua gentileza, Killa, disse enquanto ativava o scanner e o cinzel. O golem tentou esquivá-la, mas seus movimentos, baseados na magia do ar, eram muito lentos em comparação com seus reflexos aprimorados por poção. Ele tentou empurrar Killa para longe, mas o comando não a machuque era bastante irritante. Enquanto isso, os Rangers puderam finalmente plantar os pés no chão. Voar em um espaço tão confinado era tão difícil quanto perigoso. Não tinham espaço para manobra nem para atacar os oponentes, mas era a única maneira de evitar serem eletrocutados até a morte. O que agora? Morok perguntou. A situação deles tinha acabado de passar de horrível para terrível. A matriz de bloqueio da Terra os impediu de usar magia dimensional e estar tão perto um do outro selou os outros elementos também. Você e Nechal cuidem dos dois na frente, Plória e eu seguraremos os outros até que você termine. Lit disse enquanto disparava para trás. Agora Morok estava sozinho contra 2 golems, mas pelo menos tinha todo o espaço que queria, enquanto seus oponentes tropeçavam por causa da disposição. A professora Nechal estava tentando pensar em uma maneira de ajudá-lo, mas sua equipe estava segurando uma quantidade insana de energia da qual ela não tinha ideia de como se livrar. Acertar os golems com seu próprio feitiço apenas os recarregaria. Cair no chão teria matado seus companheiros, o que a deixou sem escolha. Dodge. Nechal disse enquanto liberava a mãe de todos os raios bem no meio das construções. Passou pelo corredor e dobrou a esquina guiada pela vontade de Nechal, que esperava ter explodido uma porta. Agora que ela tinha seu foco total novamente, ela começou a entoar um feitiço enquanto seu cajado flutuava na frente dela, deixando suas mãos livres. Eu realmente espero que a velha morcego saiba o que está fazendo. Morok suspirou enquanto o ar na frente dos golems ficava escuro como breu.
Algum feitiço de escuridão poderoso estava para ser ativado e ele não tinha como contra-atacar. Enquanto isso, Killa agarrou o construto na frente dela e usou 4 cinzéis para destruir o máximo de runas que ela podia de uma vez. Conjurar tantos de uma vez era exaustivo, mas ela não podia se dar ao luxo de derrubar apenas uma runa de cada vez. O soco que quase a matou estava vívido em sua memória, então ela decidiu apostar na armadura do Skinwalker para protegê-la caso a prioridade do golem mudasse e ele a atacasse. Assim como ela havia previsto, assim que a criatura foi desativada, seu companheiro tirou as luvas e enviou um choque poderoso para fazê-la desmaiar. Killa bombeou mana em sua armadura, desviando a maior parte dele enquanto tentava agarrar sua próxima vítima. O golem a acolheu com um soco no rosto. Ele sabia que com tal nível de proteção ela não morreria, Killa havia caído em sua armadilha. Ela recebeu toda a força do contra-ataque improvisado e seu corpo saltou com um som prateado contra a parede antes de desabar como uma boneca de pano no chão. Gloria olhou para a cena com horror, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Seu estoque era inútil contra golems e até mesmo seus melhores feitiços não infligiam danos a eles. Ela só poderia retardá-los, mas sem magia de terra, a maioria dos feitiços no arsenal de um mago cavaleiro eram selados. Lid chegou a tempo de ver o golem pegando o corpo de Killa e alçando voo. O rosto do humano enxertado na construção estava sorrindo. Agora que tinha seu prêmio, eles não estavam mais limitados. Seu corpo brilhou antes de emitir uma esfera de escuridão tão grande quanto o corredor, tornando impossível para Lid se esquivar. Pensamento agradável. Se eu simplesmente passar pelo feitiço em alta velocidade, ficarei cego por um segundo, sofrerei algum dano e deixarei o feitiço atingir Nechal e Morok. Pena que trapacear é um jogo que dois podem jogar. Lid respirou uma explosão de chamas de origem que devorou o feitiço da escuridão, permitindo-lhe passar a mortalha negra ileso. O golem continuou sorrindo, emitindo um pulso após o outro e forçando Lid a parar. Continua no próximo vídeo.